para depois a gente explicar sobre o material que a gente escolheu, tá? Então a gente está com o paciente aqui, a gente tem as queixas que a maioria dos pacientes tem, que é bigode chinês marcado, as linhas da marionete e o jaw. A gente já fez outros procedimentos anteriormente de reestruturação, tá? Mas a gente percebeu que a gente precisaria de uma quantidade muito grande de material para poder reposicionar esse tecido, né, com os materiais convencionais. E a técnica que a gente vai desenvolver agora, que é com o bioimplante, que ele vai demorar 3 anos para ser absorvível, a gente vai fazer pontos de estruturação atrás das linhas do ligamento, tanto na maçã do rosto, quanto aqui no ângulo de mandíbula, tá? Para poder fazer esse movimento de tracionamento tecidual. Então eu vou marcar aqui para vocês os pontos que a gente vai fazer, tá? Para depois a gente começar a falar sobre o produto. Então, ó, a ideia da gente usar esse bioimplante absorvível é que a gente consiga fazer uma aplicação e o paciente possa ficar com esse material por bastante tempo. Então, primeiro, para a gente resolver essa quedazinha aqui, ó, do bulldog, né, que é o famoso jaw, a gente vai fazer um pertuito nesse local, vai ajustar ósseo até lá ao final e vai depositar o material aqui justamente aqui nessa regiãozinha de ângulo. Por quê? Porque é aqui que eu consigo fazer retração desse tecido. Eu quero fazer esse deslocamento, que se eu for colocar com um material convencional, eu vou ter que utilizar uma quantidade de material muito grande, tá? Então, aqui a gente pode fazer bolos de 0,1 ou 0,2 e retroinjeção. Posso trabalhar tanto justa ósseo quanto subcutâneo, tá? Aqui eu vou imaginar fazer um 0,2 e um 0,1 de retroinjeção. A seringa tem 1,2. E aqui, na base de estruturação óssea, eu vou apalpar e eu tenho que ver onde eu vou conseguir mais retração. Não adianta eu jogar um material mais para frente, nessa região que tem o tecido mole, porque eu vou piorar o resultado. Então eu vou apalpar, que é a maçã do rosto dela, e eu estou vendo que se eu colocar aqui o meu implante, ó, eu faço esse movimento de tração. Então aqui, em cima da base óssea dela, eu vou fazer um bolus também. Tudo justa ósseo e com cânula, tá? Então eu vou repetir para o outro lado a mesma coisa, tá? Então agora eu vou mostrar esse outro lado. Tenho aqui o jaw também. Vou fazer aqui, ó, o pertuito após o jaw e vou jogar o meu implante lá atrás. Então tá aqui, ó. Vou fazer aqui um bolus e vou fazer retroinjeção para tracionar esse tecido, tá? Também posso fazer no ramo da mandíbula, aqui atrás das linhas do ligamentos, ó, para fazer esse movimento. E a gente também vai fazer um bolus aqui. Eu estou marcando vários pontos, mas a gente vai começar a trabalhar na mandíbula dela, tá? A queixa dela é isso aqui que incomoda mais. Então a gente vai trabalhar nessa região. E aí, com o que sobrar, como a seringa ela dá um volume muito grande, a gente vai trabalhar um pouquinho esse terço superior, tá? Vamos deitar agora. Ó, gente, o bioimplante, tá? É esse material aqui, que se chama Evofiwever, tá? A diferença dele para os preenchedores que a gente já conhece é o agente reticulador. Esse agente reticulador, ele não deixa cadeias livres, que é justamente o que acontece com reação de corpo estranho, que acontece com os preenchedores convencionais. Os convencionais têm sempre uma cadeia de terminação que está desprendida ali. Então ele termina fazendo o quê? Reação de corpo estranho, podendo ter reação alérgica. Esse material ele não tem. O agente reticulador dele é a divinilsulfona, que é um material que ele une completamente as moléculas que eu tenho aqui dentro, tá? Então, a centripoiese dele, que é a viscosidade, é de 11 milhões comparado a um preenchedor tradicional. Então, você imagina a força que tem que ser feita nesse material, para esse material ser introduzido no rosto do paciente. E o que é que a gente vai utilizar? A gente precisa, obviamente, de cânula, tá? A cânula que eles desenvolveram é uma cânula menor, é uma cânula de 40, tá? 4 centímetros ou 40 milímetros, tá? Ela é uma cânula mais grossa, é uma cânula 20G, e para isso a gente precisa ter um pertuito compatível para a passagem desse material. Então, tá vendo? É um pertuito geralmente menorzinho e mais espesso. Posso fazer bolos com agulha? Para você fazer com agulha, a agulha que você vai utilizar vai ter que ser uma agulha de pertuito. Então não é aconselhável, tá bem? Uma outra coisa.
por que esse material foi desenvolvido agora, né? Para que serve? Por que não tinham outros? Porque a divinilsulfona ela já foi tentada ser utilizada em outro material preenchedor e deu muita reação alérgica, muita ETIP. Por quê? Porque o material não tinha estabilidade para ser utilizado. Então eles conseguiram patentear 3 processos de purificação desse produto para que conseguisse unir. Então as moléculas de ácido hialurônico que eu tenho ali é como se elas tivessem uma camada, vem uma outra, engloba essa camada e uma terceira protegendo. Então a degradação da hialuronidase do nosso corpo vai ter que primeiro conseguir quebrar a primeira camada. Quando ela quebra a primeira, ela encontra um monte de ácido hialurônico que está ali tudo juntinho também, que não sai. Vai vir uma segunda camada também. E aí, por último, como eles dizem, em 3 anos de aplicação, esse material ele vai ser completamente absorvido, tá? Então a gente aqui vai passar para o processo de anestesia. Depois a gente vai mostrar para vocês ao vivo, antes e depois aqui, para vocês também verem. A gente vai anestesiar um botão anestésico aqui nessa região, após a queda do jaw, tá? Então aqui eu vou ter um botãozinho anestésico e aí daqui para cá eu vou fazer o procedimento. Então eu vou anestesiar agora. Anestésico sem vasoconstrictor, tá? A gente vai fazer um botãozinho anestésico em cada região. Ó, seringuinha de insulina. Anestésico sem vaso. Eu vou aqui, ó, pinço a região do paciente, ó, o jaw tá aqui. Eu vou pinçar aqui e vou anestesiar, uma picadinha. Então, eu tô aqui, ó, nessa região, fazendo a administração do anestésico. Coloquei 0,3, tá? Ah, e uma pergunta que vai ser interessante. Se ele tem uma alta coesividade, ele vai demorar 3 anos para ser absorvido. Se eu tiver uma intercorrência, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a hialuronidase, só que eu vou ter que administrar uma hialuronidase de 10.000 TR para conseguir reverter o processo de necrose ou possível isquemia que eu esteja tendo no paciente, tá? E por isso também ele não pode ser utilizado em nariz, em boca, tá? Pode ser colocado no mento, maçã do rosto, contorno mandibular e fossa piriforme, tá? Todas as regiões de sustentação. Vou pegar agora minha agulha de pertuito. Vou fazer o meu pertuito a 90, porque eu preciso trabalhar lá no justa ósseo primeiro. Tá sentindo aqui? E aqui? Aqui? Tá sentindo? Sentiu? Ó, a gente já fez o pertuito, mas eu vou anestesiar mais aqui, que ela sentiu. Então, pertuito feito. Eu vou agora abrir a minha seringa, tá? Tenho que apertar para que o gel saia do mesmo jeito, tá? Tenho que tirar o ar. Gente, já estou apertando, viu? Mas é porque demora um pouquinho mesmo. Agora, ó, começou aqui a viscosidade do gel, tá? Ó, tenho aqui a viscosidade desse gel, ó. Ele não vem com facilidade, ele tem uma coesividade muito grande, tá? Então eu vou aqui, vou cair lá fundo no meu justa ósseo, ó, entrei quase metade da cânula, inclino ela e vou até o meu ângulo de mandíbula, tá? Então eu tô lá, justa ósseo, pode sentir um pouquinho de incômodo, tá? Ó, tô com ela aqui. O meu pertuito tem que estar virado para... O meu pertuito não, a minha saída da cânula sempre virada para a base óssea, então, ó, a marcação, virei para a base óssea e aqui eu vou fazer. Estou fazendo injeção em bolos, tá? Estou apertando, a gente tem uma dificuldade maior de fazer uma forcinha nele para poder o material sair, mas ó, eu injetei pouco produto e eu já estou começando a ver aqui o material fazer a expansão dele. Ó, estou colocando aqui o produto. As pessoas não estão vendo o link. Disseram que está dando erro. O link que você botou. Espera só.